Salve, salve, pessoal! Este é o podcast Sementes do Futuro, um podcast que trata de sustentabilidade, voluntariado, cooperativismo e outros temas de interesse social. Esse programa é uma parceria do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região com a ONG Moradia e Cidadania e do CASCA Instituto Socioambiental. Eu me chamo Laís Escher, sou jornalista aqui do sindicato e hoje temos aqui à mesa 3 pessoas especialíssimas para tratar sobre bancos comunitários. Essa ferramenta de transformação social muito relevante que temos para melhorar as condições de vida das pessoas, trazer mais dignidade para a população. Aqui ao meu lado, Arthur Almeida, já esteve aqui em outros momentos, empregado da Caixa Econômica Federal e coordenador estadual da ONG Moradia e Cidadania. Bem-vindo, Arthur. Obrigado. Estreando hoje aqui no podcast. Também conosco aqui temos uma grande referência no assunto da economia solidária e também dos bancos cooperativos, a Nelsa Nespolo, diretora-presidente da cooperativa Univens, presidente da Unisol e de outras organizações, citando aqui o Banco Justa Troca, mas depois a gente vai ampliar porque são muitos. Bem-vinda, Nelsa. Obrigada. Contamos aqui também com a presença do Alisson Dropa, economista, professor e pesquisador do Diese, já esteve aqui em outros momentos. Bem-vindo também, Alisson. Obrigado, é um prazer. E é isso, hoje a gente vai começar falando sobre os bancos comunitários, que é importante não cometer um erro que eu cometi esses dias. Bancos cooperativos, confundir com as instituições financeiras. E já aproveito para te perguntar, Alisson, qual é a diferença, o que é um banco comunitário, né? Como ele se constitui? E uma pergunta que já vem junto, né? Qual é a diferença de um bancão, que a gente chama de um banco normal, entre muitas aspas, né? Dos que a gente conhece? A principal diferença, Laís, é em relação ao lucro, né? O banco comunitário ele não visa unicamente a lucratividade, né? Ele visa o desenvolvimento social da comunidade, mudar a perspectiva das pessoas que estão inseridas naquela comunidade através da concessão de crédito, né? No Brasil, até pouco tempo atrás, não se falava em microcrédito, né? Esse foi um conceito que se desenvolveu muito nos anos 2000 para cá. E o Banco Comunitário ele é a instituição primordial da concessão desse microcrédito que causa realmente, podemos dizer, uma revolução em muitas comunidades. Legal. Aproveitar para perguntar para a Nelson um pouco sobre como é que é essa atuação do banco, como é que se constituiu o Justa Troca e essas outras iniciativas que tu citaste para nós, né? A gente já tinha conversado antes, Arthur tinha exposto os outros bancos, né? O Cascata, o Colina e como é? Asa Branca. Asa Branca, exato. Sempre esqueço, muitos. Diferente do que a gente está acostumado aqui com os bancos que o sindicato acaba assessorando, né? Enfim, queria saber um pouco como eles se constituem. E a gente vai abrir um pouco também para saber quais os impactos que isso produz. Imagino que impactos positivos, né, em sua essência, produz na comunidade, especialmente no Sarandi, né, considerando que tivemos aí as enchentes no mês de maio, as cheias. A gente sabe que foi um bairro muito atingido, né? De que maneira os bancos também estão atuando nesse sentido? Uma mistura de perguntas aqui para ti, mas acho que tudo casa um pouco. Primeiro, eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui no Sindicato dos Bancários, né? A gente fazendo essa discussão dos bancos, que é uma outra concepção, né? Da gente repensar o território, a organização do território. E se a gente for olhar pela essência assim, dos bancos comunitários, o impacto que ele tem é muito mais do ponto de vista da organização do território do que o impacto econômico, num primeiro momento, né, dele. Nós fazemos parte da rede brasileira de bancos comunitários, que são mais de 150 no Brasil, então não é algo que surge em Porto Alegre, muito pelo contrário, né? A gente foi o último estado que implantou bancos comunitários no Brasil, é muito na inspiração do Banco Palmas, lá de Fortaleza, né? Mas que dialoga muito com a nossa realidade. E ele surge na nossa comunidade exatamente no momento em que a gente tinha uma insegurança muito grande por causa da disputa do tráfico de drogas dos territórios e tal, muita violência. E apesar da gente ter muitas iniciativas de economia solidária, como a Justa Trama, a Univens, a Nova Geração, nos faltava algo que desse mais impacto lá onde a gente está.
E aí organizamos o Banco Comunitário, que surge no mesmo período do Banco Cascata, né? E depois foi ampliando para outros bancos também. Mas o que aconteceu? O fato de você trabalhar com uma outra moeda, que não é o real, lá no nosso caso, nós escolhemos o justo, a nossa moeda, que equivale, um justo equivale a R$1, para dentro da comunidade foi como se você tivesse materializado isso, porque a moeda ela é em papel mesmo, assim. Também foi em 2016, um período difícil no Brasil, e que a gente precisava demonstrar isso no concreto. Então, por isso que a gente optou pela moeda em papel, quando a rede brasileira já trabalha com a moeda virtual. E foi isso que foi criando, assim, para os comércios. Cada comércio a gente buscou para ver se ele aceitaria a moeda, e criando essa segurança e esse encantamento pela moeda. Então, hoje, antes da enchente, tudo que tem dentro da comunidade aceitava a moeda e dava descontos de 5% a 10%. Dentro do conceito de que as comunidades elas não são pobres, elas são empobrecidas porque gastam o seu dinheiro fora da comunidade. E quando gasta dentro da comunidade, você movimenta a economia. Então, foi um processo muito bacana vivenciado naquele momento, assim, de muito pacto dentro da comunidade. A violência também diminuiu, a gente não quer dizer que é por causa só do banco, mas acho que deu uma mexida na estruturação da comunidade. E começamos a fazer cursos para capacitar mais no sentido de gerar renda. Então, desde a área mais do artesanato, cuidador de idosos, de corte e costura, de tingimento. Então, foram cursos de manicure muito diversos para promocionar exatamente que a comunidade se organize. E, nesse sentido, a comunidade ela começou a olhar de uma outra forma a questão do dinheiro. É uma outra concepção. Eu acho que o que ele faz é muito mexer com a cabeça da gente sem a gente ser economista e poder ver que pode existir uma outra forma de se desenvolver, uma outra forma de lidar com o dinheiro. Então, imagina, você tem R$100, você vai no banco, você troca ele por 100 justos. Aí você vai na escolinha para pagar para o seu filho, em vez de você pagar 100, você vai pagar 90 justos, porque ele está dando 10% de desconto. Aí a escolinha vai comprar os legumes lá na fruteira. A fruteira dá o desconto. Aí a fruteira, ela vai na farmácia comprar o remédio. A farmácia dá o desconto. E você vê que o dinheiro ele se multiplica dentro de um outro conceito de comunidade. Bom, aí veio esse período da enchente, né? Que foi um período muito, muito pesado para a gente. Mas antes disso, eu poder dizer que a Unisol, que é a nossa central de cooperativas dentro da economia solidária, a gente abraçou a questão dos bancos com muita força, assim. Então, a gente acompanhou mais o surgimento de 2 bancos, um que fica também no Sarandi, que é o da Asa Branca, e outro que fica na Colina do Prado, que é o Banco Colina. E agora, atualmente, a gente está acompanhando para o surgimento de um banco em Alvorada, que é no bairro, na região mais pobre do Rio Grande do Sul, que é ali no Umbu, para poder promover esse desenvolvimento dentro da comunidade. E por aí vai ter muitos ainda, porque ele mexe muito com as pessoas, sabe, com o dia a dia. Quando a gente fala do território, é isso, sabe? É organizar, é reconstruir, é trabalhar conceitos, é a gente se colocar num outro olhar de organizar a economia e os ganhos dessa economia. E quando veio a enchente, a gente sentiu mais que nunca, porque tudo aconteceu na comunidade, tudo aconteceu na vila. E a gente teve um apagão do poder público local. Assim, a gente realmente não chegou nada do poder público local. E a comunidade teve que se reencontrar. Então, foi muito sofrido, porque muitas famílias perderam tudo, essencialmente tudo, sabe? Outras perderam parcial. E foram encontrar onde o seu aconchego? Foram encontrar numa cooperativa, num banco comunitário da economia solidária. Você pode andar hoje na comunidade e não tem um que não diga assim, puxa, se não tivesse vocês, a gente teria ficado abandonados. Sem alimento, sem material de limpeza, sem cobertor nos dias de frio e sem o mínimo assim para poder equipar de novo sua casa que perdeu tudo. Então, está sendo um período muito forte para a gente, muito importante, e que, olha, se tudo que a gente já elaborou hoje sobre os territórios, hoje ele se materializa, sabe? Assim, de uma forma mais
mais concreta impossível, assim. Laços de solidariedade imensuráveis dentro da comunidade. Nós acompanhamos, cadastramos 1.245 famílias que só conseguiram levar para sua casa e dar um outro sentido para continuar vivendo porque encontraram a cooperativa. Então, eu acho que a cooperativa, esse trabalho todo do banco, e agora a gente está vivendo um outro estágio, que é como que a gente se reestrutura economicamente. E é também nesse espaço que eles estão conseguindo seus equipamentos, sabe? Então, nós temos 38 costureiras que estão se reestruturando com suas máquinas. A gente está com 24 iniciativas na área da alimentação, pães, doces, salgados, o que tem de mais diverso, iniciativas muito de pessoas. E começamos a organizar a parte do embelezamento. Mas essa da alimentação, eu acho que ele já vem com um espírito mais coletivo, sabe? Se as costureiras estão costurando bandeiras nesse período, trabalhando junto, e elas andam, sabe? Com o seu carrinho o tempo todo, para frente, para trás, andando, fazendo e se reencontrando de novo, o da alimentação faz um debate de coletivo. Então, dia 13 de outubro vai ser a primeira feira organizada para poder expor esses alimentos para a comunidade, e a comunidade também está se redescobrindo. E o tempo todo a comunidade fala, puxa, a gente não sabia que tinha isso tudo aqui dentro da comunidade. Então, é muito importante. E ter um banco comunitário que faça esse elo, nossa, é realmente reconstruir uma outra sociedade. Que incrível, Nelsa. A gente vai perguntar depois, mas onde vai ser esse evento? Vou te fazer... Essa feira vai ser lá no nosso bairro, né? Na rua Afonso Paulo Feijó, 501, no bairro Sarandi. E o pessoal está todo mundo muito animado. Vai ser na parte da tarde, porque também eles são pessoas que produzem alimentos. No final de semana tem muito mais trabalho, mas nesse dia vai ser um dia muito especial. Que legal, que legal. Isso é importante de ver como o banco, essas cooperativas acabam acionando outros braços da comunidade, né? As pessoas... Não é aquela noção de empreendedorismo, como a gente estava falando antes, né? Que coloca a pessoa como a única responsável por todas as partes, né? É triste quando as pessoas dizem, o eu empreendedor, não sei como falam, né? Quando a pessoa, só ela toda a parte da empresa. Então, que bonito a gente poder ver referências dessa forma, né? Arthur, quero te perguntar um pouco, tu tem um pouco para nos contar sobre o Banco Cascata, acho que a Nelsa também pode complementar, e Diego, que está aqui na técnica, quando quiser e puder colocar aqui, a Nelsa trouxe os pilas aqui, as moedas. As moedas sociais. Isso. As moedas, elas trazem isso, né, a solidariedade, né, dentro da comunidade. Como o Alisson colocou, né, o foco é realmente desenvolver o território. E assim como a Nelsa vem trabalhando, né, com esses bancos, a Moradia e Cidadania apoia, desde a da Unidos Venceremos, né, Univens, né, a cooperativa inicial, que depois foi a Justa Trama e agora o Banco Justo, né, o Banco Justa Troca. E aí também apoiamos a Cascata, onde lá era um antigo posto de saúde, né, que a prefeitura entregou de volta o prédio para a comunidade, e nós estamos apoiando a criação. Lá já tem a moeda, que é a antena, né? Ela ainda não está impressa, mas está na fase das feiras de trocas, né? Então nós estamos apoiando a reativar esse centro comunitário e com ele, né, ser a sede do banco, né? Que legal. Sim. E de que maneira, não sei, queria assim, saber um pouco mais da realidade. Claro, tu trouxe esses exemplos de como a pessoa gasta esse dinheiro, né? Mas o que já se nota de diferente nas famílias que têm o seu mercado, que têm o seu empreendimento, como as pessoas conseguem se reestruturar, se desenvolver nesse sentido de ter o banco comunitário atuando junto, né? Você teria alguma coisa para contar para nós nesse sentido? O banco comunitário, ele é importante nessas iniciativas, porque ele também tem essa linha que você falava há pouco, né? As linhas de microcrédito. Então, você pode chegar no banco e poder pegar o seu empréstimo. A gente abriu 2 linhas. Na verdade, a gente já teve 3 ou 4 linhas. Algumas a gente viu que não tem como você
por exemplo, a gente tinha uma que era para comprar alimento. E, lógico, você tá sem comida, você pode ir no banco e poder fazer um empréstimo. Só que daí, o que você vai fazer o mês que vem? Você vai pagar o empréstimo ou você vai comprar comida se você consegue ter um retorno financeiro? Aí a gente viu que nós precisávamos de uma outra coisa, que por ali não devia ser o empréstimo, porque precisava ter outros apoios que a gente foi atrás, de doações, de cestas básicas. Mas hoje a gente tem 2 linhas, uma que é para pequenas reformas, porque olha só, você poder ter um banco que ele não vai olhar se o seu nome está na Serasa. Ele vai perguntar para o seu vizinho se você é um bom pagador. Então, para você poder conseguir um empréstimo no banco, você tem que ter 2 vizinhos que digam que você é um bom pagador. E às vezes essa é a última reserva que você tem na sua vida. Então, você não vai querer se queimar com seus vizinhos que vieram, se dispuseram a vir até o banco e dizer que você é um bom pagador e você não pagar. Então, é muito trabalhar esses laços de confiança na comunidade. Ele não é um avalista, ele é alguém que recomenda ele e reconhece que ele é um bom pagador. Então, a gente tem o empréstimo para fazer pequenas reformas. Não é muito, porque o capital também dos bancos é pouco, né? Mas ele tem que trocar telha, tem que colocar um piso, sabe? Tem que trocar uma porta. E isso é muito importante na vida de uma comunidade. E uma outra linha que é para começar o seu pequeno negócio. Então, você ter um pequeno capital de giro, tipo esses empreendedores que eu falei, esses que estão com essas iniciativas, né? Você tem uma encomenda de salgadinhos, mas às vezes você não tem o dinheiro para poder ter isso. Então, você pode ir no banco. E além disso também, a gente começou, já estava nesse processo antes das enchentes, e aí, lógico, né, a vida mudou, mas de acompanhar essas pequenas iniciativas. Ah, mas tá, você quer um empréstimo para comprar matéria-prima, onde que você vai vender? Como é que forma um preço, né, desses produtos? Então, o banco, ele vai abrindo, conforme ele vai avançando, ele tem muito mais desafios, sabe, para ajudar, promover lugares onde possa estar comercializando, fazer esse entendimento todo. Então, é esse encontro que o banco faz com a comunidade, é esse olhar, sabe, dizer, não, por isso que a gente está falando aqui, puxa, mas por que não tem um banco de Porto Alegre e todo mundo usa a mesma moeda? Porque o que ele tem de mais essência é que ele seja um espelho da sua comunidade. Então, os símbolos que tem nas moedas são símbolos daquela comunidade. A gente tem, por exemplo, o nome das ruas, porque nós escolhemos o nome das ruas. A colina, ela tem os símbolos da luta pela água, porque eles moram em cima de um morro que não tinha água. Então, resgata isso nas moedas. A mesma coisa, a Asa Branca, tem a olaria, porque foi um espaço muito grande da comunidade. Então, é esse voltar, sabe? Essa é uma moeda que tem uma identidade com a gente. Quando a Asa Branca escolhe a Amora, é porque lá é uma ocupação, como todos os nossos bancos são ocupações, né? Tinha muitos pés de Amora, que eram muito, muito significativos. Então, faz esse resgate, sabe, de se apropriar disso e olhar esse desenvolvimento a partir disso. Então, o banco, ele impacta porque ele promove os cursos, discute, não só isso, mas a gente discute também por que tem tanto agrotóxico no nosso alimento, por que tem violência, como que é a questão das mulheres. Então, é ampliar, sabe, além da questão do trabalho, é olhar o desenvolvimento integral. E, além disso, poder trazer a questão do dinheiro, da economia, como é que ela pode acontecer de uma forma diferente. Então, é isso que impacta na vida das pessoas, sabe? Porque ele se sente parte desse território. Não é um lugar só para ele dormir. É um lugar e que, nesse período da enchente, a gente sentiu, puxa, que bom que a gente poder se abraçar, sabe? E dizer que a gente não está sozinho, que tem alguém que está com a gente e que a gente está junto nisso. Sim, uma comunidade de fato, né? Ia te perguntar, Alisson, agora esqueci a palavra, não anotei a palavra que a Nelson usou agora há pouco, mas nesse sentido de desenvolver, de que maneira essa moeda de troca é eficiente nesse sentido de trabalhar, enfim, no primeiro momento, os negócios da comunidade, né? Essa primeira estrutura, mas como isso vai reestruturando, assim? Como é que a gente pode entender a partir da economia, assim? O primeiro ponto, assim, que ele foge também, o banco comunitário, da lógica da econometria, né? Daquela lógica dos juros que a gente conversa,
que a sociedade, de uma maneira geral, entende. Que o que é importante é o juro que vai gerar a lucratividade desses grandes bancões, como a Laís mencionou aqui. Aqui, a gente está envolvido com muitos outros conceitos que compõem a importância desse banco, né? Que é a importância da solidariedade, a importância do conhecimento em relação aos vizinhos, como a Nancy colocou, que acabam contribuindo para quê? Acabam contribuindo para o desenvolvimento local, econômico, mas com o desenvolvimento de uma perspectiva ampla, onde você vai ter o empoderamento feminino, né? Onde você vai ter a redução das desigualdades dentro daquela comunidade. E um outro conceito que você traz aqui, que é extremamente importante, vai promover o que a gente chama de sustentabilidade também. Né? Não só do ponto de vista econômico e financeiro, mas do ponto de vista ambiental, nesses cursos que elas contam que acabam modificando aquele sujeito, aquele indivíduo que está dentro daquela comunidade. Chama atenção que as primeiras experiências que a gente tem notícias, pelo menos, dos bancos comunitários, foi promovido por um sujeito que acabou ganhando o Nobel da Paz em 2006, né? Que é o Yunus, que modificou um comportamento das comunidades de Bangladesh, né, que acabaram se ampliando e modificando a questão, escutando se falar a questão imobiliária das reformas, né, das casas. Isso acaba, no exemplo do Yunus, modificando não só uma comunidade, modificando uma região, modificando um país, mudando a concepção em relação à moradia, né? Então, acho que isso que é o empreender, como a gente estava conversando, Laís, não no sentido que muitas vezes é usado no Brasil, no sentido do empreender para levar a como o conceito que eu posso utilizar, uma precariedade, né? Porque às vezes o empreender leva uma precariedade em relação ao trabalho, né? Aqui, empreender é um conceito lá do início do século XX, onde ele diz assim, olha, empreender vai ser uma forma de modificar realmente a realidade desse sujeito, mas especialmente modificar a realidade da comunidade onde esse sujeito está inserido. Aí tu sai do ponto de vista individual daquele sujeito que está buscando lá o crédito, indo em direção a vocês, e você amplia a participação no sentido coletivo, onde aquele crédito que tu estás dando ali para ele com a moeda comunitária também, ela vai servir, não, lógico que vai servir para mim, mas vai servir para o desenvolvimento desse pequeno negócio, dessa padaria, dessa ferragem que vai vender esses materiais de construção, ampliando muito, realmente, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social da comunidade. Sim, eu acho que tem uma questão que trabalha, que é interessante, que é... Enfim, acho que vai ser, ainda estamos no segundo episódio, até Nelson e Alice, estamos no segundo episódio desse podcast, mas que é um pouco a tônica, assim, eu sinto, Arthur, de todos esses assuntos que a gente vai acabar tratando aqui, que é o coletivo, né? Que essa mudança em todos esses eixos, ela é coletiva. Então, não existe essa mudança na comunidade, porque uma comunidade não é feita só de uma pessoa, né? Então, de que forma que isso também entra nesses outros assuntos, nessa produção de mudança que, claro, é bom ver uma família se desenvolvendo, né? A filha, o filho, enfim, que o casal consiga construir coisas maiores, mas assim, que a vizinhança se apoie, né? Em que sentido que tu enxerga essa mudança, compreendendo a partir dos bancos comunitários, né? Eu vejo um empreender que é colocado hoje vem no sentido de competir. Exato. E o que esse empreender que nós estamos falando vem no desenvolver, que é muito diferente, né? Onde realmente tu vê a tua comunidade e vê a riqueza sendo compartilhada. A gente sai dessa ótica individualista, né? Para realmente a parceria, né? As trocas. Por isso, a importância de uma moeda social, né? A importância de a gente trabalhar essa questão, né? Da solidariedade e do crescimento das comunidades nesse sentido. Sim, e até somando um pouco, claro, é importante acho que
a coisa mais importante é olhar pela ótica da comunidade, mas queria saber de vocês que mudança que a gente tem a partir de figuras institucionais, né? Por exemplo, atualmente a gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego e temos também o Ministério de Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Reestruturado, isso tudo depois de anos de retrocesso. Não me recordo exatamente como que ficou organizado, mas podemos dar certeza de que vários desses equipamentos não existiam. De que maneira ser enxergado nesse sentido faz diferença? Assim, eu mesma aproveito para colocar uma experiência individual que conheci a Nelsa no encontro em que ela falava para outras lideranças também sobre cooperativa. E foi uma fala nesse sentido de que várias instituições enfim, quem concorre a cargos eletivos, aí estamos em período eleitoral, né? De observar de que maneira também prefeituras, governo estadual, federal, podem trazer ser significantes nesse processo. Então, queria saber um pouco de ti, Nelsa, depois a Alisson também e Arthur complementem, por favor. De que forma que isso também faz diferença, né? Ser enxergado, por exemplo, pelo governo federal, vamos dizer assim. Tem muita coisa para dizer sobre isso, né? Temos tempo, pode falar. Olha, eu queria trazer algo aqui de bem concreto, assim, porque a gente já fez muito discurso da importância da política pública. E quando a gente consegue trazer ela para mais perto, sabe? Quando a gente fala que a economia solidária é uma estratégia de desenvolvimento, mas que às vezes e vai, sabe? A gente não consegue poder demonstrar esse impacto que a gente acredita, sabe? Porque, puxa, eu tô há 29 anos quase na economia solidária, então é muita vida, sabe? Dedicando a isso e sem perder nenhuma das convicções, assim, mas ampliando horizontes também. E esse ano, para nós, foi um ano muito forte, assim. Eu queria falar de um outro setor, mas eu vou voltar sobre os bancos comunitários. Nós começamos a cooperativa lá das costureiras para costurar para o Hospital Conceição. Foi por isso que nós organizamos uma cooperativa há 28 anos atrás, no bairro Sarandi, que era para isso. A gente foi motivado por isso, né? Poder juntar as mulheres, muito daquele processo do orçamento participativo e tal. E o hospital nos deu essa esperança mas que a gente tinha que organizar uma personalidade jurídica. A gente escolheu uma cooperativa. Que vamos combinar, né? Em 96 não era um período tão forte esse debate, né? De economia solidária. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não deu certo. Foi por outros caminhos. Mas passaram 28 anos e esse ano teve uma chamada pública para fazer lençóis orgânicos. E esses 28 anos nós conseguimos organizar uma rede nacional que é a Justa Trama, que envolve desde o plantio do algodão, o fio, o tecido, o artesanato, a confecção, toda ela de orgânica e dentro da economia solidária. Quando o grupo hospitalar abriu a chamada pública, a gente entrou. Nossa, foi o melhor mês das mulheres que a gente teve na nossa vida, porque era um choro de muita conquista, de muita felicidade, e ver que às vezes as coisas demoram muito, mas quando a gente consegue ter tempo de viver até elas se concretizarem, é algo muito forte. E aí a gente vê o que é uma política pública, sabe? Tem um governo que tem um olhar que pode ser diferente, que amplia, sabe? Que pensa que pode ter lençol orgânico, sobretudo para crianças que estão na UTI, que estão em momentos de tratamento de câncer e que precisam ter um cuidado especial. Então, sabe o que significa para a gente? Fazer 600 lençóis por mês durante um ano e sem fronhas e que vão exatamente por esse público. Gente, isso é algo que é muito difícil, sabe? De poder expressar a nossa felicidade disso, porque vai além do trabalho. Vai além do econômico, sabe? Ele dá um sentido para a vida da gente. E se percebe que essa questão da política pública se materializando, ela é bem perto da gente. Porque o hospital, ele sempre compra, assim como os uniformes de uma escola, eles compram de alguém. Por que não pode ficar um pequeno nicho para a economia solidária, como foi a agricultura familiar? Exato. 30% com a agricultura familiar.
as compras, né, PNAE. do PNAE e do PAA. Olha o que significou para a agricultura familiar, olha que amplitude que tem hoje, olha como é que foram as vendas na Expo Inter, estão no acampamento Farroupilha, sabe? Isso, a política pública, ela te fortalece e ela fortalece a política pública, de mostrar o caminho. Então, eu acho que é isso, sabe? Esse olhar de quem está na gestão pública, todos os que estão por cargos eletivos são passageiros, mas deixe a sua marca que faça diferença na vida das pessoas. Você é um administrador momentâneo do dinheiro público. Atenda seus amigos ou então amplie isso para atender o povo e fazer uma distribuição justa de renda. Acho que é esse olhar, sabe? E a gente está fazendo esse debate nesse momento também, porque imagina uma prefeitura que decide que o banco comunitário, como já tem no Brasil várias experiências, ter o banco comunitário para poder pagar a questão do Bolsa Família ou de um programa social que vai ser pago em moeda e que vai consumir lá dentro da comunidade. Porque quando o pessoal vai lá no banco e faz um empréstimo, se ele fizer em moeda social, que significa que ele vai comprar dentro da comunidade, ele não paga juros, sabe? Então, é isso, sabe? É você criar mecanismos para que realmente o consumo ele possa ter um outro jeito e ele promova desenvolvimento de verdade lá na ponta, porque vai melhorar a vida das pessoas, porque dentro de uma comunidade você tem muito a distribuir, sabe? Vamos lá, vamos cuidar um do outro, a gente cresce junto. A moeda, ela não é vista como alguém que está competindo com você. Isso eu acho que foi algo essencial, sabe? E que ele faz um contraponto com o capitalismo, que é individualista, que é competitivo, que a economia sempre é poder e fazer as pessoas consumirem de uma forma louca, né? Não, a moeda ela vem dizer assim, ó, nós temos aqui um laço entre nós. Nós vamos usar essa mesma moeda, sabe? Então, eu acho que é isso. E esse momento, ele requer uma discussão de política pública muito forte, porque é o território. É esse momento que acontece. Sim. É interessante te ouvir falar nesse sentido. Arthur, não sei se tens alguma coisa para complementar e perguntar a Nelson. Não, eu complemento que o apoio da universidade, né? Existe o Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa da URGS, que vem dando apoio aos bancos comunitários e a vários setores da economia solidária. E eu acho que isso é fundamental, né, de ter uma universidade que é pública, dando esse retorno para a sociedade e, ao mesmo tempo, que os alunos tenham esse olhar, né, de entrar na comunidade, de perceber que existem outras formas, né, de consumo e de aplicação dos recursos. Inclusive, pesquisei para o podcast para saber um pouco mais, entender um pouco mais. A Nelson foi muito referenciada numa cartilha feita pelo Núcleo. É bem interessante o conteúdo. A gente pode deixar aqui no link desse episódio. Quem quiser conferir, vale a pena. Queria colocar também, te ouvindo, Nelson, Alisson, se quiser complementar, de como é interessante perceber nessas tuas falas que as coisas todas, né, esses eixos de, enfim, especialmente onde a gente entende que o poder público pode se colocar, né, na agricultura, no trabalho, emprego, na economia solidária, na saúde, na educação, como o Arthur citou, de alguma maneira são assuntos, e o banco, nesse sentido, funciona como algo que junta todas essas partes, né? E de que maneira também, queria te perguntar, Alisson, como é que tu enxerga que a educação, o banco vai promovendo a educação de alguma forma, né, para que as pessoas entendam de outro jeito, de outra esfera, o valor das coisas, o preço das coisas, né? Não, sim, com certeza. Assim, eu acho que o conceito, o melhor conceito seria, ele promove uma educação financeira, mas não financeira no sentido do financismo, né? Mas financeira no sentido de organização, de desenvolvimento dos indivíduos, né? Eu acho que podemos usar um outro conceito de ferramenta. Ele é uma ótima ferramenta disponível para fazer política pública. Só que sozinho ele não consegue fazer a política pública. Ele precisa do setor público pensando projetos políticos que utilize ele como essa ferramenta essencial. Não como uma ferramenta de competição, no sentido de competir com os bancos tradicionais, dessas moedas comunitárias competirem com o real, como o Banco Central acreditava que
poderia acontecer lá no início do ano 2000, mas sim com uma ferramenta que possibilite compartilhar, ampliar o desenvolvimento da comunidade e das pessoas que estão inseridas desses territórios. Sim, que nesse caso não deixam de consumir os bens, enfim, que sempre consumiram, o alimento, produtos de higiene, beleza, vestuário, enfim, seguem consumindo isso nesse sentido, né? Sim, e além de tudo, assim, a poupança, né? A poupança da comunidade, ao invés de ficar nos grandes bancos e esse consumo ir para outras partes da cidade, né? Acaba ficando na própria comunidade, né? Então, há uma retenção de valor no sentido financeiro também, não só nesse sentido de desenvolvimento. Sim, e é interessante observar uma questão, a gente está quase chegando no final, vou dizer para cada um fazer suas considerações, mas é colocar uma coisa interessante, assim, que a Nalsa falou, e talvez com a experiência de receber muitas pessoas que eu sei que vêm visitar vocês no Sarandi para se inspirar, para ver como foi, o que estão fazendo pela cooperativa, enfim, de ter essa resposta de que, sim, assim que fazemos, dessa maneira que um banco pode se colocar, que uma cooperativa pode se estabelecer, mas que não existe a possibilidade de transferir exatamente como vocês fazem. É uma questão de identidade, né, Nelson? É isso, a gente tem que respeitar a história de cada um, não se copia, né? Se olha o que tem legal e você adapta a partir da realidade local. Eu acho que era importante aqui colocar que no Brasil nós estamos fazendo um debate muito, muito forte, assim. Nós já tivemos a Conferência Nacional de Finanças, estamos discutindo um sistema nacional de finanças que junta os bancos comunitários, as cooperativas de crédito e os fundos solidários. Então tá um debate bastante avançado, assim, para ver como é que a gente impacta isso de uma forma que venha mais com a política pública. Estamos discutindo isso junto com a Senais, que está dentro da nossa Secretaria Nacional de Economia Solidária, que está dentro do Ministério do Trabalho, e que ele é muito importante, né? E também, no Brasil, estamos vivendo um momento especial que é esse momento das conferências de economia solidária. Estão acontecendo muito a nível local agora, depois tem a conferência estadual e a conferência nacional. Acho que a gente tem esse entendimento que não somos uma ilha, nunca, em nenhuma das ações. Então, tá aí com a ONG Moradia e Cidadania, tá aí com a universidade, com o Fórum, com a Unisol, com as organizações todas que somam para a gente poder construir mesmo essa outra forma de viver, né? Essa outra forma de se organizar, essa outra forma de produzir e, sobretudo, que respeite muito as pessoas, sabe? As pessoas, mas de verdade, não no discurso que está aí, mas que tem esse respeito na diversidade que a gente é e que o trabalho, que eu sempre falo assim, que o período que a gente trabalha é o período melhor da nossa vida, né? O período que a gente constrói família, que a gente está bem de saúde, tem que ser um período que nos realize também, a gente poder tá trabalhando dentro desse espírito coletivo, que é a essência da economia solidária, é algo que nos realiza muito. E, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente, né? Quando a gente consegue trabalhar no sentido de produzir também, que respeite esse meio ambiente, com certeza dá vida longa para a gente e para os outros também no nosso território e no nosso país. E que também conseguir incluir ele como dentro de todas essas pautas multissetoriais, né? Que a gente sentiu... já sabia, mas sentiu muito mais que o negócio é urgente, né? Então, falar sobre meio ambiente junto com tudo isso, que embora dentro da agroecologia, da economia solidária, de todos esses campos, já se fale, mas que a gente consiga militar, né, trabalhar pela construção de política pública nesse sentido. Arthur, tens alguma colocação a fazer? Parabenizar a Nelson, né, e todas as lideranças que têm se dedicado a isso, né, essa transformação social. Da mesma forma, a ONG Moradia e Cidadania, né? Faz um trabalho de muito tempo. A gente já falou aqui em outros episódios. Convido as pessoas que estiverem nos escutando, nos assistindo para acompanhar. Temos outros episódios aqui. Alisson, mais alguma colocação? Não, no mesmo sentido, dar os parabéns para vocês, não só como projeto, mas como também como agentes transformadores, né? Agentes transformadores no sentido de pensar uma sociedade mais justa e igualitária, né? Que muitas vezes esses conceitos acabam ficando esquecidos no nosso dia a dia. Parabéns.
Da mesma forma, quero parabenizar todos aqui pelas contribuições, a Nelson e o Arthur também pelo trabalho junto das organizações. Agradecer quem está nos assistindo e dizer para vocês que esse podcast ele é uma realização do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania e o CASCA, Instituto Socioambiental. Foi gravado aqui no Estúdio Hall esse programa e foi produzido pelo Arthur, que está aqui ao meu lado, pela Aline Adolfs, que a gente manda um abraço forte, e por mim, Laís Escher, que também apresentei esse episódio. Na técnica tivemos o grande Diego Dornelles, nosso colega aqui. Na coordenação de comunicação temos também a Aline Adolfs e na direção de comunicação o Sérgio Hoff. Quero dizer para quem está nos assistindo que no próximo programa trataremos sobre economia solidária, então vários temas que começaram aqui vão ser destrinchados nesse campo. E aí sim, como eu prometi no outro episódio que a Aline apresentaria, a próxima apresentação será com a Aline e ela vai ter muito para contribuir, porque eu sei que ela é do crochê, sei que ela é do trabalho da geração de renda, ela vai trazer bastante contribuição aqui para vocês. Abraço a todos vocês, queridos aqui à mesa. Obrigada. E vamos espalhar sementes boas por aí. Tchau!